É tão importante a gente se cuidar, né? A gente comer saudável, porque isso reflete no nosso corpo todo, inclusive no nosso estômago. E quando a gente fala em estômago, intestino aqui no programa, os cuidados, claro que a gente tem uma referência, a doutora Fernanda Bueno da Endovale, está ao vivo aqui com a gente. Que bom ter você aqui, doutora. O prazer é meu. Obrigada mais uma vez pelo convite. É o seguinte, a gente recebeu muitas perguntinhas, então a gente vai colocar na tela, a Marilei, a doutora vai respondendo. Tá bom. Porque toda vez que a doutora vem aqui, o pessoal manda bastante participação. Vamos para a primeira pergunta, Mari? A azia é normal de sentir quando comemos massa? Eu tenho que evitar ou tratar? Jaqueline de São José dos Campos que mandou, doutora. Essa pergunta é bacana. Muita gente refere que tem azia quando come massa, né? A massa ela é composta ali do glúten e do fermento biológico. E essa combinação ela pode gerar muita indisposição em muitas pessoas, tá? Então, assim, o ideal é evitar comer em grande quantidade, né? E se esse incômodo for muito persistente, aí tem que investigar se não é uma doença celíaca, por exemplo. Né? Que é a intolerância ao glúten. Entendi, doutor. E como que a pessoa consegue entender se tem essa intolerância? Ela precisa buscar um médico, porque aí a gente vai fazer vários exames para buscar se realmente ela tem essa doença celíaca. Com a endoscopia você consegue ver isso? Consegue. A endoscopia é um dos métodos que a gente consegue colher biópsia e diagnosticar a doença celíaca. Olha que interessante. Não é para ter azia, eu comi um pastel, não é para ter. Não é para ter. Nenhuma. Exatamente, não é para ter. Perfeito. Tem uma perguntinha de Jacareí agora pra gente. Mari, vamos lá então. Eu tenho refluxo. Se eu não tratar, corro algum risco? É a Valéria de Jacareí que mandou. Bacana essa pergunta, também gostei. Na verdade, o refluxo a longo prazo, né, ele não tratado, ele pode levar a algumas complicações. O refluxo é quando a gente tem a volta do conteúdo ácido do estômago ali para o nosso esôfago. E isso continuamente, ele pode causar inflamações, que são as esofagites, né? E essa inflamação contínua pode levar a úlceras também. E às vezes até de tanto machucar, ela começa a formar cicatrizes ali na mucosa do esôfago. Isso estreita o órgão, deixa ele menorzinho, né? A gente chama de estenose. Isso dificulta a alimentação. Então, pode gerar várias outras condições, inclusive o esôfago de Barrett, né, que a gente até comentou aqui, que não é uma condição maligna, mas ela, ao longo do tempo, ela pode se tornar uma condição maligna. Eu vou contar rapidinho. Eu fiz o exame, não sabia que eu tinha refluxo, descobri que tenho e a suspeita era de esôfago de Barrett, né, doutora? Sim. Eu sempre expliquei para a Mari que o que é o esôfago de Barrett? A gente tem uma mucosa normal ali do esôfago. Como o ácido fica passando muitas vezes ali, essa mucosa se transforma, ela muda da mucosa. Vai se adaptando por causa dessa queimação. Ao ácido, fica feia, exatamente. Né, fica estranho. Fica diferente. E aí, com o tempo, a agressão contínua do ácido pode levar à formação de um câncer. O esôfago de Barrett não é um câncer, mas tem que acompanhar. Por isso tem que que acompanhar tratando. E cuidar. Isso. Interessante. Tá certinho, amigo. Tem mais uma perguntinha agora de São José dos Campos. Vamos lá, Mari. Olha lá, quem mandou foi o Marcos. Percebo que meu estômago sempre reclama depois do almoço ou da janta. É uma dor misturada com fome. Pode ser gastrite? Adorei a pergunta dele. Eu também achei interessante. E é muito característico a pessoa falar isso. Tem uma dor que parece fome, né? Pode ser sim gastrite, tá? E também pode ser uma úlcera, né? Então a gente precisa investigar, e a endoscopia é um dos métodos para a gente investigar, mas é muito comum essa queixa, tá? E geralmente. A úlcera seria o quê? O machucadinho? A úlcera é um machucado. Então a gastrite ela é uma vermelhidão, é como se fosse uma inflamação, e com o tempo isso vai machucando e formando úlceras, né? Então a úlcera é um estágio um pouco além da gastrite. É uma ferida, então, que a pessoa tem. É uma ferida, exatamente. E aí quando cai o alimento ali, aí por isso que incomoda. Eu achei interessante a pergunta dele, que eu sentia, deu um pouco de gastrite no exame, eu tinha isso, que eu não sabia se era fome, se era dor, eu comia de novo. Misturado. É verdade, comia, às vezes muita gente come para passar a dor, e às vezes piora mais. Piora mais, né? A outra perguntinha que a gente tem é de Taubaté, do Júnior. Mari, qual que é? Vamos lá. Pessoas ansiosas sofrem mais com o estômago? O tratamento tem que ser no estômago ou ansiedade? Olha, que interessante, boa. Pergunta, A gente sabe hoje que tanto a ansiedade quanto outros fatores emocionais, eles afetam o estômago. A gente tem um eixo cérebro-estômago, né, muito ligado. E, na verdade, eles não causam a gastrite, mas eles são fatores desencadeantes para a gastrite. Então, a ansiedade e o estresse, eles aumentam o ácido que levam à gastrite, né? Então, é importante tratar os dois. Se a gente já tem a gastrite, a gente tem que tratar porque já é uma condição instalada, né? Mas também é importante tratar os fatores que podem levar, né, a gastrite. Então, tratar os dois é muito importante. Porque tá? senão vira um ciclo.
ciclo, né, doutora? Mesmo que você trate a gastrite, se mantém aquele fator que está desencadeando a gastrite, você não trata ele, ele vai voltar de novo. Vai voltar de novo e vai virar recorrente. crônico, né? Como a gente fala. Vira crônico Vira mesmo. crônico. A gente tem a gastrite crônica, que é exatamente, por estímulo crônico ali daquela mucosa que a gente não consegue tratar. Não, e hoje em dia o que mais a gente escuta é gente ansiosa, né? Reclamando de ansiedade. Quem não é ansioso, né? Aí tem um grau de ansiedade, né? Isso. Eu sou o máximo, a Maria é o menos. Tá aqui a diferença dos dois. Vamos lá, Gustavo de Taubaté mandou uma perguntinha também. Meu intestino funciona bem, mas sinto muita cólica. Isso pode indicar alguma intolerância? Gustavo de Taubaté. Pode ser uma intolerância, porque apesar do intestino ter uma regularidade, a gente fala, muitas pessoas têm certas intolerâncias com alguns alimentos, tanto leite, né, a lactose, o glúten, e também a gente tem que pensar numa outra questão que é muito importante, que é a síndrome do intestino irritável, tá? Que é aquela alternância ali, né, no intestino e com muitos sintomas de dor, desconforto. Então tem que investigar se também não é a síndrome do intestino irritável, que é uma alteração funcional ali do intestino, tá? Da esse função. exame para identificar qual que seria? Para entender se é isso. Tem vários, a gente, na verdade, é um quadro todo, né? O médico vai primeiro investigar, tirar a história clínica, então ver como é a alimentação, então é um conjunto de coisas que a gente utiliza, não é um só específico, um exame específico único, tá? Então é algo mas mais... é por isso que é importante procurar um gastro, né? Eu sempre falo isso. Imagina, você tem um ritmo regular, mas está tendo cólica, não é normal, não né? É normal. Então sempre procurar um médico para a gente poder diagnosticar melhor. Acho que toda dor é um aviso, Toda dor é um aviso. Sim. E sempre que a gente não exagera na quantidade da alimentação, é pra gente viver bem, né? Sim. Então, não tem um exagero, como bem, mesmo alimentos que agridam a mucosa. Se a gente não é um exagero dessa alimentação, não é pra gente ter sintoma. É interessante, né, doutora? Porque às vezes as pessoas acabam se acostumando com o que elas sentem. Eu já acostumei que eu tenho azia, então eu não vou comer mais massa ou pastel. Exatamente. Eu já acostumei que isso me dá dor, então a pessoa se priva. Só que, na verdade, o certo era não se privar. Era não se privar, ela ou poder se comer, tiver né? uma celíaca, tudo bem. Tudo aí tem bem, que se privar. aí é uma condição que tem que ter isso, mas ela não ficar se acostumando com esse tipo de coisa. Vai empurrando. Eu sempre comento do caso da minha avó, porque é algo que eu aprendi com uma tristeza, né? Minha avó sempre reclamou de azia e nunca tinha feito uma endoscopia. Nossa. Quando ela fez a endoscopia, infelizmente, o estômago dela estava muito prejudicado de câncer. Já estava. E foi horrível pra gente, pra família. Então você vê como é importante a gente não se acostumar com esses avisos que o corpo dá, né? E quanto antes a gente procura, é melhor, né? Talvez ela procurasse já logo no comecinho, mesmo que tenha uma condição um pouco mais grave, a gente consegue tratar muito mais fácil, né? É um alerta, Então é um alerta, sim. Acho que é mais um alerta para você em casa. Não se acostume com a dor ou com o incômodo. Exatamente. A outra perguntinha da Aline aqui de São José é uma que eu também queria saber. Essa daí também. Gosto muito de café, mas sinto dores no estômago. Preciso parar de tomar? É a Aline de São José dos Campos que mandou. Essa serve para nós. Né? Essa é legal. Muita gente toma muito café, né? Exagera. Exagera muito, né? Mas assim, o café, assim como outros alimentos, eles agridem sim a mucosa do estômago, né? Eles estimulam a produção do ácido. Então, tendo mais ácido, a gente leva à inflamação dessa mucosa. E o café, especificamente, ele tem isso. A cafeína, ela aumenta a produção de ácido, podendo levar a gastrite. E ele também tem alguns componentes que relaxam o esfíncter do esôfago. O que é o esfíncter? É como se tivesse uma válvula entre o esôfago e o estômago, impedindo aquele ácido de voltar. Quando eu tenho um relaxamento dessa válvula, essa passagem fica mais aberta. Nossa. Então, tende esse ácido a subir com mais facilidade. E o café tem isso, ele estimula esse relaxamento dessa válvula. Olha que interessante. Então, é o meu vilão. Não pode tomar em grande quantidade. Acho que é só não exagerar, né, doutor? Isso. O que seria não exagerar? Vamos colocar isso na prática. Seria o quê? Só para eu entender. O que de manhã? Um de manhã, um no final do dia. Ótimo, tá? já tá bom pra mim. Tem gente que toma 10 cafés de manhã. Eu tomo uns 4. Eu sou Já dessas. é bastante, hein, Lucas? De manhã, aqui na Band, Já eu tô tomando bastante. café. Pra dar um ânimo, né, gente? Eu tomo uns 4 de manhã, uns 10 à tarde. gente Então, precisa super parar. Tá vendo aí? Os médicos também, eu falo, mas os médicos também tomam muito café. É uma classe hábito, que né? toma muito café, é verdade. É hábito. Eu acho agora, doutor, o descafeinado, Não, tá tudo bem ou não? Ah, Ele boa pergunta. É boa pergunta. Ele é um pouco melhor, mas ainda assim ele tem os componentes que relaxam o esfíncter. então eu vou tomar ele do mesmo. Ele é melhor pela cafeína, mas Entendi. não pelos Sim, outros sim. componentes, E a tá? gente toma pela cafeína para dar um up, exatamente. né? É isso, né? Vamos lá, tem uma perguntinha da Helena de Jacareí que acho que é legal a gente comentar aqui no programa também. Fiz a minha endoscopia
e deu H. pylori positivo. Estou fazendo tratamento. Preciso fazer o exame de endoscopia novamente quando acabar o tratamento? Boa pergunta. Boa pergunta. Sim, é sempre recomendado fazer. É mesmo? Tá? A gente tem alguns métodos que não precisa ser feito teoricamente a endoscopia pós-tratamento, que é o teste respiratório, tá? Que ele existe, você exala o ar e aí tem um teste que faz pra gente detectar. É confiável esse? Eu nunca tinha ouvido Ele não falar é tão do- fidedigno quanto a endoscopia, esse é o problema. entendi. Então a gente tem o sorológico, o de sangue, o respiratório, mas não são tão fidedignos quanto a O endoscopia. melhor é a endoscopia. A endoscopia. É porque vocês tiram, como que A é, gente doutor? tira uma biópsia mesmo, um pedacinho. pelezinha? É, microscópico, a gente manda pro laboratório e lá na lâmina ele consegue ver a bactéria. Entendi. Então por isso que é mais fidedigno, não é um teste indireto, é um teste direto. A gente consegue ver a E toda bactéria. endoscopia é feito isso, doutora? Colhe um pedacinho e manda para Sim, biópsia? a Toda maioria endoscopia. Que só quando maravilha. há uma contraindicação, mas geralmente a gente sempre pesquisa a bactéria. E Não, sempre que legal. ela está presente, a gente trata. Demora muito para sair o resultado dessa bactéria, doutor? Não, é rapidinho, uns 3 dias, 4 dias no Porque eu máximo. fiz a endoscopia essa semana lá na Endovale, então eu quero saber o resultado amanhã, eu já vou pegar então. Pode pegar, já vai curiosa. estar Tá pronto. certinho. Vamos terminar com a pergunta do Matheus, de Jacareí, amiga? Vamos lá. Tem um caso de câncer de intestino na família. Preciso me preocupar? Fazer algum exame? Muito Ai, bom. essa pergunta é ótima, né? Eu sempre falo isso. Sim, quem tem parentes, principalmente parentes de primeiro grau, né, Foi a Mari? pergunta que eu te fiz aqui no foi programa, né, a doutora? gente falou disso, né? Parentes de primeiro grau com câncer de intestino, é muito importante investigar os familiares, né? E especialmente esse de primeiro grau, porque se o familiar de primeiro grau teve, vamos supor, com 50 anos, com 40 anos o familiar já tem que começar a investigar. Então, é 10 anos antes da idade de aparecimento da pessoa, Eu tá? fiz Do até câncer um no- pouquinho antes, que meu pai faleceu com 53 e foi devido ao câncer de intestino, e aí eu fiz antes Começou dos bem 40. antes, Foi exatamente. Eu fiz a colonoscopia, a gente já falando que fez, gente, porque como a gente está aqui falando muito desse tema, é Sim, engraçado como traz a consciência, a gente entende que é importante fazer. Sim, é então a gente importante. quis fazer por um cuidado mesmo, pessoal, né? Sim, com E eu tirei certeza. pólipo já, Tá então olha vendo? que interessante. É. E é importante tirar os pólipos, É né, muito doutora? importante. São condições pré-malignas, né? A gente sempre fala que podem, ao longo do tempo, né? Com um bom tempo, é longo esse período, não é rápido, mas mesmo assim pode levar a um quadro maligno de câncer. Então, é sempre importante pesquisar e ainda mais em parentes, né? De pessoas que tiveram histórico de câncer na família, E tá? para vocês, ó, que ficaram curiosos ou preocupados aí, vão fazer exame, gente. Fica esse alerta aqui para vocês. Espelha para mim, Fer, por favor. Eu vou espelhar para vocês Clínica Endovale, gente. Só procurá-los. Tanto eu quanto o Lucas já fizemos exames lá, meus parentes. É simplesmente maravilhoso. Atendimento, tudo, gente. É diferenciado. mesmo. Eu já tinha tido outras experiências por cuidar do meu estômago, né? E assim, eu falei pra doutora aqui, dando feedback pra ela, bem sincero mesmo, foi incrível. O cuidado. Então, realmente é um lugar que a gente indica, não só por estar aqui com a gente na TV e ser referência de conteúdo, mas por ter vivenciado muito bem a Exatamente. experiência lá. Ai, eu Doutora, fico obrigado muito por vir feliz. aqui. Eu que agradeço, Imagina, viu? é A gente fruto tem do o seu maior trabalho. carinho lá por vocês, por todos os pacientes. É, a gente tem um fica carinho feliz. enorme mesmo.